Falaremos agora sobre os Conselhos de Justiça, que são órgãos da Justiça Militar, como nós vimos no artigo 1º da Lei 8457/92, que é a lei que estrutura a Justiça Militar da União, é a Lei de Organização da Justiça Militar da União. Lembrando que para a Justiça Militar Estadual também há previsão do Conselho Especial e do Conselho Permanente de Justiça. Mas o que seriam esses conselhos? Então, são órgãos colegiados compostos pelo juiz togado e mais 4 juízes militares sorteados para tanto. A lei de organização, ela esmiuça direitinho como é cada tipo de conselho. Vamos dar uma olhadinha no artigo 16, que diz que são duas as espécies de conselho de justiça. O Conselho Especial de Justiça, constituído pelo juiz federal da Justiça Militar ou juiz federal substituto da Justiça Militar, que o presidirá, e por 4 juízes militares, dentre os quais um oficial general ou oficial superior. Temos já algumas coisas para falar sobre o Conselho Especial. Primeira coisa, tanto o Conselho Especial quanto o Conselho Permanente de Justiça, eles são presididos pelo juiz togado. Isso foi uma grande inovação pela Lei 13.774, porque antes a competência da presidência dos Conselhos de Justiça era do juiz militar mais antigo e gerava um grande constrangimento isso no dia a dia, porque o juiz militar, normalmente ele não tem o conhecimento jurídico, e mesmo que ele tivesse conhecimento jurídico, ele não sabe como conduzir uma audiência, né? Apesar de ter a previsão na lei de organização da competência do presidente dos conselhos, é uma competência totalmente instrumental ali, e ele precisa ter muito conhecimento jurídico. Então, vou trazer um caso aqui para explicar rapidamente, para depois entrar nos conselhos, mas foi algo que me chamou muita atenção. Eu tinha recém sido empossada no cargo de juíza federal da Justiça Militar, fui fazer meu curso de formação em Brasília e eu estava atuando, porque no curso de formação a gente já começa a atuar como juiz, né? Então é assim, para quem for fazer concurso da magistratura, é muito importante o curso de formação porque te prepara para você atuar na sua área, é um cargo de muita responsabilidade. Então eu já tinha sido assessora por 2 anos dos juízes federais da Justiça Militar lá em Brasília, mas é muito diferente quando você tem que atuar numa audiência, né? Dirigir os atos, enfim, é algo de muita responsabilidade. E aí eu estava atuando, né, como juíza federal da Justiça Militar, com muito orgulho, toda feliz, com a minha toga nova. Cheguei lá, uma das primeiras audiências foi com o Conselho Permanente de Justiça para o Exército. E o presidente, à época, que era o juiz militar mais antigo, era um coronel de cavalaria. E esse coronel chegou para mim e falou: olha, doutora Mariana, eu li toda a lei, ele trouxe impresso, né, o artigo que dizia da competência dele. E eu já sei o que eu vou fazer, então pode deixar que eu vou presidir essa audiência. Eu falei: coronel, o senhor tem certeza? Porque tem uma série de questões jurídicas, aí o senhor vai ter que decidir e tal. Não, eu tenho essa certeza, não se preocupe. Pois bem, ele iniciou a audiência e normalmente, como é que era isso na prática? O juiz militar só falava: declara aberta a audiência, declara encerrada a audiência, e o juiz togado conduzia a audiência. Mas nesse caso, esse juiz, ele quis conduzir a audiência. Não preciso dizer que foi uma catástrofe, né? Ele abriu a audiência e aí as partes, percebendo que era o juiz militar o presidente que estava conduzindo os trabalhos, levantaram várias questões de ordem. Ele ficou extremamente perdido, olhou para mim, assim, pedindo socorro, e eu retomei os trabalhos. Então, essa mudança da presidência do conselho para o juiz togado foi um grande ganho, porque de fato o juiz togado, ele tem essa competência, ele tem esse conhecimento. Ao passo que na Justiça Militar Estadual, por meio da Emenda Constitucional 45, a competência dos conselhos já havia sido atribuída para o juiz togado. Então isso já era um ponto tranquilo. Para a Justiça Militar da União precisou haver a modificação da lei de organização, tá? Então o Conselho Especial, formado pelo juiz togado e mais 4 militares, sendo que pelo menos um oficial general ou oficial superior, e como eu falei para vocês, partindo sempre do juízo hierárquico. Aqueles juízes sorteados, eles têm que ser mais antigos do que o acusado. E o Conselho Especial de Justiça, ele processa e julga oficiais pela prática de crime militar, salvo oficiais generais, cuja competência originária para processamento e julgamento é do STM. Então, sempre que um oficial general praticar um crime militar, a competência para processá-lo e julgá-lo será do STM, mesmo que ele já tenha ido para a reserva. E ele praticar um crime militar, competência do STM, tá bom? E aí tem aquela discussão constitucional, se o STM poderia, se por lei ordinária poderia ter essa atribuição de foro por prerrogativa de posto, que seria um dos braços do foro por prerrogativa de função, ok? Bom, e aí depois o inciso 2, Conselho Permanente de Justiça, constituído pelo juiz federal da Justiça Militar, que o presidirá, e por 4 juízes militares, dentre os quais pelo menos
um oficial superior. Mesma coisa também, presidência do juiz togado. Nós temos uma série de diferenças entre o Conselho Especial e o Conselho Permanente. A primeira delas é que o Conselho Especial processa e julga apenas oficiais, exceto oficiais generais, e o Conselho Permanente processa e julga praças, tá? Bom, nós já falamos da formação. No Conselho Especial, não há sorteio de juízes suplentes. Então, aqueles juízes, eles têm que participar de todos os atos do Conselho Especial, daquele processo. Eles estão jungidos àquele processo e muitos autores falam que, com relação ao Conselho Especial, vige o princípio da identidade física do juiz, porque eles participam de todos os atos, salvo o caso de férias ou o caso de substituição mesmo. Se algum dos juízes ele for removido, por exemplo, por uma questão de remoção, promoção, enfim, ele acaba sendo removido para outra unidade. Não há problema algum, é sorteado outro membro para substituí-lo, mas não há suplente. Ao passo que no Conselho Permanente, sim, há um suplente que é sorteado para um suplente de juiz militar. No Conselho Especial, a patente do acusado de maior posto é determinante para sua formação, que deverá se constituir de oficiais mais antigos do que ele. Foi o que nós já falamos anteriormente, tá? Então sempre vai ter o princípio do juízo hierárquico. No Conselho Permanente, obviamente que não, porque todos serão mais antigos, visto que são oficiais e estarão processando e julgando as praças. Bom, no caso do Conselho Especial, se a acusação abranger oficial e praça, responderão todos perante o Conselho Especial, ainda que excluído do processo oficial. Então, vamos supor que num processo respondam um tenente, um sargento e um soldado, tá? Então, é formado um Conselho Especial porque o tenente, ele puxa essa competência para o Conselho Especial, sem problema algum. Vamos supor que no decorrer do processo, esse tenente, ele morre. O processo segue com relação ao sargento e ao soldado perante o Conselho Especial, sem problema algum, isso está previsto na Lei de Organização da Justiça Militar da União. O Conselho Especial, ele é constituído para cada processo, então, como eu disse, os oficiais, eles ficam jungidos àquele processo durante todo o tempo em que ele perdurar. O Conselho Permanente não, ele é constituído para funcionar por 3 meses consecutivos. Então, muitas vezes, aquele conselho que faz a audiência de oitiva de testemunhas de acusação não vai ser o conselho que julga aquele processo. E é uma peculiaridade da Justiça Militar essa do Conselho Permanente. Ele se renova a cada 3 meses. E há também essa questão da discussão do princípio da identidade física do juiz, uma vez que aquele juiz que vai instruir o processo não vai ser o juiz que irá julgá-lo. Então tem uma corrente doutrinária que entende que vige sim o princípio da identidade física do juiz, mas de forma mitigada somente com relação ao juiz togado. O STM já decidiu que não há qualquer sorte de inconstitucionalidade, que é uma peculiaridade da Justiça Militar, o Conselho Permanente de Justiça e sua Constituição. Bom, o Conselho Especial ele pode se reunir novamente se houver nulidade do processo ou nulidade do julgamento, ou se houver alguma diligência determinada pela autoridade superior. No caso do Conselho Permanente, ele não vai se reunir novamente, não há uma prorrogação da jurisdição. Findos aqueles 3 meses, encerra a jurisdição daquele conselho. Mas o Código de Processo Penal Militar, ele prevê apenas uma exceção. Quando algum dos juízes passar mal, houver alguma moléstia, e for o último dia do trimestre de julgamento. Então, é o último dia daquele trimestre, um dos juízes passa mal e é uma sessão de julgamento. Então, há a possibilidade de prorrogação desse conselho, da jurisdição desse conselho apenas nesse caso. Nós veremos como é feito o sorteio desses juízes militares. Esse sorteio, ele causa realmente uma série de dúvidas. Eu explicarei melhor para vocês na aula como é feito esse sorteio, quais são os oficiais que não participarão desse sorteio, está previsto expressamente na Lei de Organização, mas no caso do Conselho Especial tem a peculiaridade, se o acusado estiver preso, ele pode participar desse sorteio, ele pode ver como esse sorteio é feito. E no caso do Conselho Permanente, não há essa obrigatoriedade, obviamente que ele pode assistir, mas não há essa obrigatoriedade, tá? O sorteio é feito pelo juiz federal em audiência pública, na presença do promotor, diretor de secretaria, no caso do Conselho Especial, do acusado se estiver preso. E o Conselho Permanente é feito na presença do juiz federal, em audiência pública, na presença do procurador e do diretor de secretaria, entre os dias 5 e 10 do último mês do trimestre anterior. Sempre que houver essa substituição que eu falei para vocês no Conselho Especial, tem que ser feito também um novo sorteio. E aí obedece também esse ritual e aí posteriormente esse militar, esse oficial é compromissado na forma do artigo 400
do Código de Processo Penal Militar. É bem interessante essa formação, é bem diferente. A questão do sorteio também. Antigamente havia várias formas de ser feita e atualmente nós fazemos pelo site sorteador. Eu costumo colocar ali um telão e todo mundo verifica uma audiência pública, pode verificar como é feito esse sorteio, que é de uma forma totalmente isenta. Por isso é importante também a participação do Ministério Público, tá? E obviamente que a defesa pode participar se assim o desejar. Então, gente, o que eu trago para vocês, que eu acho que é muito importante, é que vocês assistam a uma audiência para ver como funciona. Eu vou deixar alguns vídeos aí para vocês verificarem como funciona e vou trazer também alguns casos concretos para que nós possamos simular a atuação dos conselhos de justiça. Mas, quando o crime é praticado por um militar, ele será submetido a processamento e julgamento por meio de algum desses conselhos. E quando o crime é praticado por um civil ou por um civil e por um militar, o processamento e julgamento dessa pessoa, desse acusado, será pelo juiz federal da Justiça Militar monocraticamente.